Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai dividiu seus bens entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo o que lhe pertencia e partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, levando uma vida dissoluta. Depois de haver esbanjado tudo, houve grande fome. Houve grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir emprego a um dos moradores do seu lugar, o qual mandou para o sítio para tomar conta de porcos. Desejava matar a sua fome com a lavagem dos porcos, mas nem isso lhe davam. Caindo em si, refletiu: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou partir ao encontro de meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não mereço mais ser chamado de teu filho. Trata-me como um de seus empregados. E partiu ao encontro de seu pai. Quando estava ainda longe, seu pai o avistou e, movido de compaixão, correu a seu encontro, atirou-se-lhe ao pescoço e o cobriu de beijos. Ele então disse o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não mereço mais ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a roupa mais bela, e o vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Eita, que palavra bonita, cheia de significado, muito utilizada, porém antiga, mas com um ar tão vivo dentro de nós na atualidade. Quantas e quantas pessoas têm esta palavra como a sua palavra, porque no decorrer do caminho traíram, esqueceram de Deus, optaram por outras coisas. Mas ainda quantos não conseguiram fazer desta palavra a sua palavra? Quantos ainda se encontram em um caminho e não decidiram por voltar? Se encontram e permanecem em um caminho perdido, sem sentido, sem rumo. E hoje eu quero lançar essa palavra para você com um olhar de um Deus que espera ansiosamente a sua volta, com um olhar de que também Deus se faz nas pessoas, e tem pessoas que estão ansiosas esperando a sua volta. E eu quero te perguntar: para onde você precisa voltar hoje? Qual é o caminho que você tem percorrido? Aonde você está? Está bom aonde você se encontra hoje? Existe algum local que você necessita voltar? E se existe, qual é esse local? O porquê que muitas vezes nós não conseguimos retornar, mesmo sabendo que a nossa felicidade está em um local da onde nós saímos. Vou usar um exemplo para você. Exemplo, talvez alguns possam até achar bobo, mas para minha vida faz sentido, e eu acredito que na vida de alguém vai fazer. Com mais ou menos uns 15 para 16 anos, eu briguei com os meus pais em casa. Eu era muito
arteiro, sabe? Se é que vocês me entendem. Gostava muito de sair, comecei a sair muito cedo. E os meus pais começaram a não aceitar, né? Eu chegar em casa de madrugada, né? E começaram a se colocar contra, e eu comecei a debater, achando que estava certo. E eis que os meus pais olharam para mim e falaram: se não está bom para você e você quiser sair, você pode sair. E eu saí. Eu arrumei as minhas coisas e fui embora de casa. Passei aproximadamente uns 8 dias fora de casa. Inicialmente, eu fui para a casa do meu melhor amigo da época. Fui para dormir um dia, fiquei o segundo, o terceiro, o quarto dia, o quinto dia, e de repente eu comecei a incomodar. Porque uma pessoa que não é da sua casa, ficando 5, 6 dias, sem pretensão nenhuma, dentro da sua casa, incomoda. Por mais que você goste da pessoa, por mais que você queira o bem da pessoa, mas incomoda. A família do meu amigo não sabia que eu tinha saído de casa. Eu estava lá para ver o que eu iria fazer. Fiquei 5 dias lá e comecei a incomodar. Comecei a ter fome. Porque uma coisa é você estar como visita 1, 2 dias, que toda hora alguém está vindo e querendo te servir comida. Olha, come aqui um pãozinho, uma bolachinha, aqui está o almoço, aqui está o jantar. Mas quando você passa do 3º para 4º, 5º dia, param de fazer a famosa sala para você e diminui. O almoço e o jantar eu ainda tinha, mas às vezes eu tinha fome. Em um desses dias começou a servir comida, que eram comidas que eu particularmente não gostava de comer. E fora isso, além da comida física, começou a assolar no meu coração o desejo de voltar para o seio da minha casa, de conviver com a minha família, de estar com os meus pais. E aquilo foi remoendo e me quebrando por dentro. Eu acredito que esse jovem aqui dessa passagem do filho pródigo deva ter sentido a mesma coisa. Aqui se relata a falta de comida, mas eu posso te dizer, depois que a noite passa, que a festa passa, que a gandaia passa, que as coisas enganosas passam, o pior não é a falta de comida. O pior é a dor de saber que você está só. O pior é a dor de saber que você tem morada, que você tem casa, que você tem pessoas que te amam e que fazem de tudo por você, mas você optou gastar a sua parte da herança e viver sozinho, como se você fosse o Deus de você mesmo. Amigos, quando nós saímos da presença do Senhor como filho pródigo, saímos da presença do Pai, alguns pontos e algumas coisas são inevitáveis acontecer na nossa vida. Quais? Nós nos sujamos de todas as formas. O filho pródigo estava todo sujo de lama, porque foi tratado os porcos. Quando você menos espera, você sai de casa lindo, perfumado, exalando um perfume maravilhoso que todos querem estar ao seu redor. Mas com um curto prazo de tempo, você cai no chiqueiro e começa a feder. Ninguém quer ficar próximo de você. Outro ponto, o ponto do pecado. Quando você sai da presença de casa, de Deus, de Pai, você começa a exalar também uma vida pecaminosa, que também faz com que ninguém queira ficar perto de você. São muitos os pontos que nos fazem cair e ficar na lona, como o filho pródigo e como eu também já fiquei, e como muitos já ficaram. Mas eu tenho uma palavra para você.
Enquanto você está aí sofrendo, existe um pai, existe uma pessoa, existe alguém para a realidade que você precisa voltar, preparando um banquete e uma festa para te servir tudo do bom e do melhor. Enquanto você está aí com os porcos, existe um anel de ouro preparado para ser colocado no seu dedo e te devolver a chave da onde você não deveria ter saído. Saiba, meu irmão, minha irmã, não importa onde você está, você pode voltar. Passe por cima do seu orgulho, passe por cima da sua vaidade. Porque muitas vezes eu pensei que a maior dificuldade é passar por cima do orgulho e voltar. Porque para ir é fácil, mas para voltar é difícil. Porque o nosso orgulho não deixa, porque nós temos lá os vizinhos que viram tudo que você fez para sair, porque nós temos os amigos das pessoas que viram o que você fez quando você largou aquela pessoa. Existem muitas coisas que nos fazem ter orgulho, que nos fazem ter medo de voltar. Mas eu te digo, enquanto você está aí com orgulho, com medo, existe um banquete te esperando. Então eis que é a hora de voltar. Essa é a palavra do Senhor para você. Volta, volta para o Senhor. Volta para a sua realidade. Volta para aquilo que você nunca deveria ter saído. E quando eu digo isso, não é só voltar para a igreja. Existem muitas pessoas que largaram a sua esposa, o seu esposo. Muitos pais que sentem dores porque abandonaram os seus filhos e não conseguiram ser pais e mães para os seus filhos. Muitas são as realidades. O Senhor hoje Ele está tocando dentro do seu coração e trazendo clareza para que você entenda qual é a sua realidade. Mas independente de qual seja, se o Senhor hoje está chegando até a sua casa, até você, pela tela do seu celular, pela tela do seu computador, e está dizendo para você: ei, eu tenho um anel dourado para pôr no seu dedo, é porque Ele quer que você volte para a realidade que você não devia ter saído. Sem medo, sem vergonha, sem orgulho, abra os braços e volte para onde você nunca deveria ter saído.